tema. Semana passada foi feriado, né? Então ele não esteve por aqui, mas hoje ele vem ao nosso programa para que a gente possa abordar mais um tema importante. E você que acompanha todas as quintas-feiras o programa Direto ao Ponto já sabe o nosso encontro aqui com o Ítales. O tema hoje é como ganhar mais dinheiro. Como ganhar mais dinheiro. Atenção você, acorde aí todo mundo. Pessoal que depois do almoço costuma tirar a cesta, acorde todo mundo aí porque a gente vai falar de como ganhar mais dinheiro. Ítales, um abraço, boa tarde, bem-vindo ao programa mais uma vez. Existe uma fórmula para se ganhar mais dinheiro, Ítales? Boa tarde. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando. De fato, essa fórmula, ela não existe. Ela faz muito parte do nosso imaginário, né, Gamarra? Que a gente pensa o seguinte: não existe uma fórmula para ganhar dinheiro e quem tenta descobrir essa fórmula só sofre. E sofre, e sofre, e vai continuar sofrendo pro resto da vida, porque a única forma de você ganhar dinheiro é trabalhando, né? E o que acontece? Por que eu escolhi falar um pouco a respeito disso? Porque existem tantas travas, existem tantas crenças que nos limitam, que é até complicado da gente pensar a respeito de fórmulas, porque geralmente a gente vê muitos livros por aí tentando ensinar como ganhar dinheiro, ensinando estratégias, como as grandes mentes pensam, como as pessoas milionárias pensam, quais são as estratégias que elas utilizam. E essas são as tais das fórmulas, que infelizmente a gente não vai conseguir ter os mesmos resultados, porque a gente não consegue pensar e agir da mesma maneira. Por quê? Porque o nosso mundo é diferente daquelas pessoas. De fato, quando nós conseguimos organizar as coisas dentro da gente, a gente consegue executar estratégias externas. Então, essas fórmulas, elas nunca darão certo, né? Por mais que eu diga que não existe uma fórmula para dizer assim, faz A mais B mais C mais D, que vai dar muito dinheiro, isso não vai funcionar para todo mundo exatamente da mesma forma. A fórmula existem algumas coisas, por exemplo, algo bem óbvio, uma fórmula mágica para se enriquecer, gastar menos do que ganha. Concorda comigo? Então, quem gasta menos do que ganha, aumenta o patrimônio constante e frequentemente. E aquele que gasta mais do que ganha, vai só ficando mais e mais pobre. Não importa o quanto de dinheiro você ganha por mês, se você gastar mais do que você ganhar, você vai perder tudo em pouco tempo. Então, o que acontece? Nós temos dentro da nossa mente algumas crenças que são instaladas desde pequeno e que nos impedem, muitas vezes, de ganhar dinheiro. Por incrível que pareça, nós muitas vezes nos colocamos em situações, em trabalhos que são difíceis de se ganhar dinheiro, porque a gente acha que tem que ser difícil ganhar dinheiro. Porque quando a gente era pequeno, e ainda hoje a gente escuta isso, que só é fácil ganhar dinheiro jogando futebol ou vendendo droga. São as poucas, ou roubando, né? São as poucas formas de você ganhar dinheiro licitamente e se a gente não conhece. Então esse desconhecimento, essas crenças que nos colocam na cabeça, nos limitando a possibilidade, dificulta muito. Por exemplo, uma das crenças que mais limitam as pessoas de ganhar dinheiro é a sensação de que o trabalho delas não vale tanto quanto ela gostaria de ganhar. Então você imagina assim, eu sou um assalariado, me contrataram para fazer o serviço X por um preço de R$1.000. Isso quer dizer que eu tenho que me contentar com esses 1.000 para sempre. Isso, todo patrão vai entender o que eu estou falando. Eu não vou pagar mais simplesmente para alguém porque eu acho que ele merece mais, sendo que eu já combinei isso, ele está fazendo somente aquilo que precisa. Então, na minha cabeça, enquanto eu aceitar isso como empregado, por exemplo, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. A mínima coisa que eu tenho que fazer para poder começar a ganhar mais? No mínimo, pedir um aumento. Mas para poder pedir um aumento, eu tenho que oferecer mais do que aquilo que eu me contratei ou que eu me dispus a fazer. Então, o que acontece? Isso principalmente para autônomo, para quem presta serviço.
quanto vale o seu serviço. Quanto você acha que vale o seu serviço? Porque quanto você achar que vale é aquilo que você vai cobrar. E existe uma coisa muito importante que é a diferença entre preço e valor. São coisas completamente diferentes. O preço é o quanto eu falo que aquilo vai custar para você. O valor é o quanto você percebe que aquilo é valioso ou não para você. Então vamos dizer que eu tenho um serviço que eu estou dizendo que o preço dele é R$1.000. Só que você já está há tanto tempo sofrendo com aquilo que você não encontra outra coisa mais para poder fazer, que R$1.000 para você é quase nada. Então ele é muito mais valioso do que os R$1.000. Agora, se eu passo para você os mesmos 1.000 e você ainda não entendeu que aquilo é valioso, ou que para você não tem valor algum, você acha caro. Então o que eu tenho que fazer para defender esse preço que eu coloquei no meu serviço? Eu tenho que entender qual é o valor do meu trabalho e o meu valor para poder eu conseguir cobrar cada vez mais e ganhar mais dinheiro. Porque eu tenho que achar que eu mereço para poder eu cobrar mais. Muito bem. Você citou aí com relação à questão das crenças e como é que se começa a quebrar essas crenças limitantes, Ítales? Legal. Como é que a gente quebra essas crenças? A primeira coisa de tudo é a gente começar a ser mais crítico com relação ao nosso próprio comportamento. E quem aqui vem acompanhando os nossos programas entendeu que lá no nosso subconsciente estão todas as nossas crenças. E que essas crenças foram colocadas lá desde muito pequeno, desde tempos que a gente não consegue nem se lembrar hoje. E é com base nessas crenças que nós dizemos o que é certo e o que é errado. Logo, se eu fosse ensinado de maneira diferente, eu teria opiniões diferentes, a minha realidade seria completamente diferente. Então a realidade é muito mutável, certo? Então se a gente pensa o seguinte, quem aí, seja sincero, não já ouviu do pai ou da mãe ou de alguém que para ganhar dinheiro é trabalhoso? Sabe? Ganhar dinheiro dá trabalho, entendeu? Você tem que se esforçar, você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar tantas horas por dia, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem já não ouviu isso? E imagina isso, você está ouvindo hoje consciente. Imagina quando você era pequeno, que além de ser dito, ainda é expresso por meio do comportamento, onde a gente tem a ideia de que o trabalho mais difícil fisicamente é aquele que deveria ser mais valorizado. Por quê? Por que ele deveria ser mais valorizado? Porque ele exige mais esforço físico? E quem falou que o trabalho que exige mais esforço físico é o que vale mais? Entende? Então, quando a gente aceita crenças como essa, de que a gente tem que trabalhar muito para poder ganhar dinheiro, a gente começa a achar que quando encontra algum serviço que você não precisa trabalhar muito, no sentido de fazer força ou de muitas horas por dia, e a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente começa a pensar que, tem alguma coisa errada. Eu vou baixar meu preço, entende? Então, o que acontece? Começar a se conhecer. Começar a pensar o seguinte, por que eu estou ainda num emprego que eu estou descontente, por exemplo, e não estou ganhando dinheiro, mas eu não saio daqui, não arrisco? Que medo? De onde vem esse medo? Entende? Porque aqui não é tão comum, mas se a gente pegar aí qualquer lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal lá faz qualquer coisa. Entendeu? Sai daqui, olha só, é interessante, se dispõe a sair daqui para ir lá ser garçom, mas não é garçom aqui. Por quê? Qual que é a diferença de um lugar para o outro? Aqui a gente tem uma crença de status social muito mais alto do que lá. A gente quebra, sai dessa crença de necessidade, de aparência, que a gente é criado. Muitas vezes a gente tem essa crença de que a gente precisa fazer alguma coisa que se destaca de alguma forma para poder valer a pena. E muitas vezes tem gente que fica numa coisa que não gosta, só porque é um cargo que tem nome, mas não ganha dinheiro. E aí fica reclamando que faz um monte de coisa, que trabalha não sei quantas horas por dia, mas não ganha dinheiro. Então sai, pô. É simples assim. Então a gente tem que entender que
o primeiro passo para a gente começar a ganhar dinheiro de verdade é entender que coisas que a gente está fazendo que não está dando dinheiro, a raiz dessas coisas estão em crenças muito profundas. E a gente tem que entender de onde está vindo essas crenças e começar a trabalhá-las. Porque, pensem só, não precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Não precisa se esforçar muito para ganhar dinheiro. Você não precisa trabalhar 5 dias na semana para ganhar dinheiro. Isso é meio estranho para algumas pessoas. Agora, muitas vezes você vai trabalhar mais de 10, 18 horas por dia. Tem dia que você não vai trabalhar nada. Entende? Isso na área de autônomo, óbvio. Para quem é assalariado, você vai ter o seu percurso de trabalho para fazer. Mas por que você precisa ficar naquilo ali por muito tempo? Ou ganhando somente aquilo? Se você acha que merece mais, peça um aumento. E se você não está pedindo, por que não pediu ainda? Qual é a limitação? Você acha que de fato o seu patrão não vai dar, porque ele vai inventar alguma coisa, ou que ele vai justificar alguma coisa? E cadê a sua capacidade de se defender o motivo de você estar pedindo aumento? Entende? Porque eu garanto, como quem já esteve na frente e ainda tem a minha empresa, mas principalmente na área de setor de recursos humanos, nenhum patrão vai chegar e vai oferecer aumento do nada. Entende? Se você pelo menos não chegar lá e pedir, não vai fazer diferença alguma. A questão é, por que você não está pedindo? E o patrão, por que o negócio está empacado? Por que a sua empresa não está ganhando mais dinheiro? Da onde está vindo essa dificuldade? Entende? Vou fazer um parênteses aqui, vou aproveitar e mandar um joinha aí para a Mayara e para a Dani, novamente aí nos acompanhando, fora vários outros que estão nos acompanhando aqui. E reforçar até para quem nos acompanha também no Instagram aqui. Reflita. E entendam uma coisa, eu vou finalizar minha fala com uma afirmação que vai ser muito interessante. Que não fui eu que inventei, mas que eu concordo muito. O quanto você ganha hoje é exatamente aquilo que você merece. Você quer ganhar mais? Faça por merecer. Se você ganha pouco, você merece isso. Se você ganha muito, você também merece isso. Comece reajustando as suas crenças internas e depois se preocupe em estratégias. Entenda que se dentro não tiver certo, a estratégia vai sair errada. Então, vamos investir em si mesmo, investir no que mais importa, que é a gente. Né? Para depois a gente começar a partir para o lado externo. Entende? Uma coisa influencia na outra, mas esse peso, essa dificuldade que a gente tem por muitos e muitos anos, se ela não for trabalhada, ela vai atrapalhar na execução da atividade, da tarefa, da estratégia. Você pode comprar quantos livros forem. A força de vontade só está no consciente. É uma semana só, acabou. Né? É isso aí. A princípio era isso. Muito bem. Esse foi o tema, portanto, abordado hoje aqui no programa pelo Italis. Como ganhar mais dinheiro. Esperamos aí, como sempre, que tenha servido, né, para poder motivar as pessoas e abrir um pouquinho a mente aí para buscar novos horizontes e uma qualidade de vida melhor. Afinal de contas, tudo isso reflete numa qualidade de vida melhor para a pessoa, né, Italis? Com certeza, para a pessoa, para a família dela. Né, porque é compreensível que um pai de família tenha medo de pedir demissão de um lugar para poder arriscar um outro Principalmente serviço. nos dias atuais, né? Justamente, é compreensível isso. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Mas a gente pensa o seguinte, imagine que tem duas oportunidades. Uma oportunidade é você continuar no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, sem vislumbrar um crescimento, e o outro é arriscar. Entende? E você tem a possibilidade de arriscar isso. Por que você não está fazendo isso? E continua reclamando que não dá, é difícil, é complicado. Só que entenda o seguinte, essa busca por estabilidade também é uma crença sua, também é uma crença nossa. Tanto que tem gente que extrapola, pula para o outro lado e é até negligente, sai de uma coisa boa, arrisca um negócio sem nem avaliar os riscos, sem nem entender o que pode acontecer lá na frente, sai pulando de galho em galho, é o extremo oposto. Mas tudo isso é crença, A gente pode modificar essas crenças. Italis, um abraço e até a semana que vem. Obrigado, Gamarra, e obrigado a todos por nos acompanhar até aqui. Obrigado.
Meio-dia, 59 minutos, 12h59, programa direto ao ponto nesta quinta-feira. O detalhe.